Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Ademir Dornelles, sejam todos bem-vindos ao canal. Nessa 11ª videoaula da série de laboratórios práticos de instalação e configuração de serviços de rede na distribuição Debian Linux versão 10, nós vamos começar a implementar o servidor Samba. Samba é um programa de computador open source gratuito que simula um servidor Windows e um sistema operacional do tipo Unix, como Linux ou FreeBSD, permitindo inicialmente que usuários de dispositivos como Windows, diferentes distribuições Linux e macOS, por exemplo, comuniquem-se em rede, obtendo então interoperabilidade para a troca de arquivos e compartilhamentos de recursos por meio do protocolo SMB. Com a evolução do código, o Samba agregou outras funcionalidades, indo muito além do simples compartilhamento de arquivos e assumindo um papel mais completo e complexo nas redes corporativas. Atualmente, o Samba está na versão 4 e teve seu código reescrito, o que trouxe uma série de inovações, como a tecnologia de Active Directory da Microsoft, mudanças na interação entre os serviços OpenLDAP, que implementa os serviços de diretórios, o Kerberos, que é o protocolo de autenticação, e o DNS, o qual passou a ser integrado ao software e pode ser configurado internamente ou com um plugin Bind ou Bind DLZ, que é o DNS dinâmico. Todas essas reestruturação equiparou o servidor Samba 4 aos servidores da Microsoft. Devido às possibilidades e à complexidade, serão várias videoaulas exclusivamente sobre o Samba 4, onde implementaremos serviços de controlador de domínio, AD, servidor de arquivos, além de ferramentas que auxiliarão na sua administração. Então, essa primeira videoaula vai ser dividida em duas partes. Nessa primeira, os objetivos são preparar a VM que hospedará o Samba 4 e instalar o Samba 4. Na segunda parte, nós vamos executar as configurações básicas para que possamos inserir, então, as estações de trabalho no domínio. Tudo certo, então? Agora vamos para a prática. Voltando ao nosso projeto inicial, para o laboratório de hoje, nós vamos inicializar as seguintes máquinas virtuais. A SRV File, essencial para que tenhamos acesso à internet a partir de nossa rede virtualizada, a máquina cliente Windows para que possamos realizar os testes de inserção no domínio criado, a VMDNS Master para que possamos testar o encaminhamento de resolução de nomes a partir do servidor Samba 4. A ideia é que aquelas máquinas que são acessadas somente da rede interna, por exemplo, as estações de trabalho, façam a resolução de nome no Samba. E aquelas que serão acessadas de fora da rede, pensando em uma rede corporativa, como por exemplo o servidor web, a resolução seja feita no servidor DNS Master e Slave, que terão acesso então externo à rede local. E para a VM que nós vamos instalar o servidor Samba, nós vamos criar uma nova máquina virtual a partir da nossa VM modelo. Para isso nós vamos clicar com o direito sobre a VM modelo e vamos clicar na opção clonar. O nome nós vamos chamar de SRV-SMB, próximo, e por fim nós vamos fazer um clone completo da nossa máquina modelo. Feito o clone então, nós vamos inserir essa máquina lá na nossa lista de servers. Então agora nós temos mais uma máquina servidora dentro da nossa lista. E nós vamos inicializar ela para que a gente possa fazer as configurações iniciais do nosso servidor. Vamos clicar então em iniciar. Inicializada a nova máquina virtual, nós vamos autenticar com o usuário root e a senha que nós definimos lá na nossa VM modelo. E como de praxe, nós vamos fazer aqueles ajustes que a gente já tem feito nas últimas máquinas virtuais que nós criamos, que é inicialmente com o editor Vim, nós editarmos o arquivo /etc hostname para alterar o nome da máquina, o i de inserção, a gente vai deletar o Debian aqui e vamos chamar essa máquina então de Samba 4, ESC:x para gravar. Vamos editar também o arquivo com o editor Vim, o arquivo /etc/hosts, para a gente alterar então aqui o nome que vai ser feita a resolução internamente na máquina, no IP 127.0.0.1, que é o IP do localhost. O i de inserção, a gente vai inserir aqui então o nome Samba 4.
e o domínio .empresax.com.br, e aqui no final a gente vai alterar de Debian para Samba 4. ESC, x, feita a gravação do arquivo, nós vamos alterar então o último arquivo com o editor vim, /etc, /network, /interfaces, que é o arquivo de configuração de rede. Lembrando que naquele nosso scope inicial ali, o IP que nós definimos para essa máquina virtual é o IP5. Então a gente vai teclar o I aqui de inserção, e aqui já está a interface, Auto NP0S3, iFace NP0S3, iNet DHCP, a gente vai mudar para Static, então vai ser um IP estático, e esse IP nós vamos definir na sequência aqui com o comando address 172.16.1.5, netmask 24, ou seja, um /24, 255.255.250, network, o endereço de rede então é 172.16.1.0, gateway vai ser 172.16.1.1, que é o nosso firewall. Configurando então o V6, iFace NP0S3, iNet 6, porque é IPv6, static também, vamos definir IP estático, address 2001 DB8 ACAD café o IP5 netmask, o endereço então da a nossa máscara de rede então vai ser 64 para o IPv6. Feita essas configurações, ESC x para gravar o arquivo, e a gente pode então executar um reboot para reinicializar a máquina e voltar com todas essas configurações então já definidas. Reinicializada a máquina virtual, nós vamos autenticar novamente com o usuário root, e agora a gente vai rapidamente aqui fazer um teste com o comando IPA. Ali está o IP 172.16.1.5 e o IP 2001 DB8 ACAD café 2.2.5. Podemos tentar executar um ping para ver se a gente tem conexão com a internet. 888, perfeito. Podemos ver a resolução de nome, ping www.google.com. A gente está resolvendo o nome também, então está tudo certo, tudo correto. O nome da máquina ali é Samba 4. A gente pode então prosseguir fazendo os ajustes no nosso servidor Firewall para que a gente tenha um acesso via SSH diretamente então para essa máquina Samba 4 aí, que a gente vai então configurar na aula de hoje. Aqui eu já estou acessando a máquina SRV Firewall por meio do SSH com o PUT. Então, assim como a gente fez nas outras aulas, nós vamos configurar o redirecionamento para que de fora da nossa rede local virtualizada a gente acesse a máquina SMB4, ou seja, a máquina onde a gente vai instalar o Samba. Então, como a gente fez nas outras videoaulas, a gente vai editar aqui com vim o arquivo /etc, /firewall/rules, que é o nosso arquivo de regras. E lá no final dele, aqui nós tínhamos feito o redirecionamento para NS1, para NS2 e para www. Agora a gente vai fazer o redirecionamento para a máquina Samba 4. Para isso, então, vocês vão teclar o Shift V, para que a gente entre no modo visual, e vão descer o cursor até a última linha ali, que são as duas linhas de regras de ptables, né, que nós vamos definir então esse redirecionamento. Para copiar, nós vamos teclar o Y, ó, 3 linhas copiadas, vamos descer então, e aqui a gente vai teclar o P para a gente colar essas linhas que nós havíamos copiado. Então vamos teclar o I e vamos ajustar essas duas linhas aqui, as duas regras de ptable, para a gente redirecionar então agora para a máquina Samba 4. Beleza. Então a regra aqui então é uma regra de ptables, trabalhando com a tabela NAT. A gente está inserindo no início da chain pré-routing. O -P é o protocolo TCP.
O menos S é a origem, ou seja, qualquer origem, 0/0 é qualquer origem. O menos D é o destino é o IP externo do firewall de vocês, no caso da minha 92.68.20.30. Menos destination port, ou seja, a porta de destino, vai ser a porta 22, nós vamos definir aqui a 22005, seguindo a mesma lógica aqui da sequência que nós estávamos utilizando anteriormente. O menos J, então nós vamos definir uma regra de DNAT, menos to, ou seja, nós estamos redirecionando isso para 172.16.1.5, que é o nosso servidor Samba, na porta 22. E embaixo, então, a gente vai fazer a regra de forward, ou seja, para passar esses pacotes pela máquina Firewall. Então, a regra de iptables, menos T, a tabela é a filter, o menos A no início da chain forward, ou seja, aquilo que passa pela máquina, o menos P é o protocolo TCP, que é o protocolo utilizado, então, pelo SSH, para transporte, o menos S é o source, origem, qualquer, 0/0 também. E qual vai ser o destino? O destino vai ser a máquina interna, que é o 72.16.1. Agora, então, a máquina 5, que é o nosso Samba 4. Destination port, a porta 22 dessa máquina. E a ação, então, é accept, aceitar esse tipo de pacote. Feito isso, ask, x para nós gravar o arquivo. E a gente pode reiniciar com o systemctl, restart, Firewall, para nós reinicializar o nosso script de Firewall lendo essas novas regras. A partir disso, então, a gente pode fazer uma nova conexão aqui, new session, e tentar conectar, então, no endereço IP, no meu caso, 92.68.20.30, só que eu vou direcionar para a porta 22.005, para mim seja redirecionado, então, lá para a máquina do Samba 4. E assim como a gente fez para as outras máquinas, a gente vai salvar aqui também SRV Samba 4. E vou dar um save aqui. E agora então posso dar um open. Ó, já vem certificado, sim. Esse aqui já é a autenticação lá na nossa máquina Samba 4. Vou autenticar então com o usuário Dornelles. A minha senha, que é 1234556, é aquele usuário comum que nós criamos lá na máquina modelo. Ó, já estamos na máquina Samba 4. Agora eu vou aumentar aqui, para que vocês possam visualizar melhor. Então aqui em aparência, change, vou aumentar aqui para um tamanho de 18, negrito, ok, aplicar. Então aqui agora nós temos um acesso via SSH na nossa máquina Samba 4. Sumenos para a gente autenticar como root, a senha de root, e agora então a gente pode começar a instalar e configurar o Samba 4. Diferente então das instalações que nós fizemos anteriormente, que todas foram via apt, no Samba 4 a gente vai fazer a compilação e instalação a partir dos fontes. É uma forma que a gente não viu nas outras videoaulas de como fazer uma instalação. Por que isso? Para que a gente pegue então a versão mais atual e estável com todas as correções já aplicadas no serviço. O Samba 4 eu costumo fazer dessa forma a instalação, para que, por ele ser bastante complexo, eu abranger vários serviços, como Active Directory, controlador de domínio, servidor de arquivos, a parte de resolução de nomes. Então é importante que a gente tenha aí essa versão mais atual. E quando a gente faz a instalação via apt, via repositório, lá no repositório ele tem a última versão homologada para essa distribuição. E não é garantido que essa versão homologada seja a versão mais atual. Então, essa instalação que nós vamos fazer a partir da compilação e instalação dos fontes, ela vai demorar. Então, no momento que a gente, do momento que a gente vai fazer a varredura para ver a questão das dependências, depois a compilação e por fim a instalação, ela vai levar em torno aí de uns 40 minutos. Então, é importante que vocês fiquem cientes que ela demora, vai depender muito do processador da máquina e também de quanto de memória que vocês definiram para a máquina virtual. Mas é um tempo que no momento que chegar nele eu vou avisar para vocês ali, é aquele momento de dar uma saidinha, tomar um café
esperar, depois voltar e concluir então essa parte de instalação. A questão das dependências a gente vai instalar via apt. E as dependências ela é uma lista bastante grande. Essa lista de dependências encontram ela atualizada lá no site do projeto Samba, que é o samba.org, na documentação. Mas como de praxe eu tenho deixado para vocês um resumo dos comandos na descrição do vídeo, e esse resumo de comandos aí, dentro dele eu vou deixar então a linha necessária para que vocês então copiem e colhem essas dependências, para que não precisem então digitar uma por uma e tenham elas então atualizadas pro Debian 10, que é o que a gente está utilizando. Antes então da gente fazer a instalação das dependências, a gente precisa executar um apt update para atualizar então a nossa lista de pacotes. Aqui na minha distribuição, vocês vão notar que no final, isso provavelmente vai acontecer com vocês, que a gente, quando nós iniciamos nossos laboratórios, nós estávamos na versão 10.1, agora a versão 10.2, então ele pede para a gente executar um apt-list upgradable. Isso aqui fica por questão de cada um aí atualizar ou não. Obviamente que é necessário fazer atualização por questão de segurança, mas como a gente está em laboratório de testes aqui, eu não vou perder tempo agora e fazer essa atualização. Mas isso aqui basicamente está pedindo para vocês atualizarem a versão 10.1 para a versão 10.2 por meio desse comando. Feito isso, então, vocês podem pegar a lista de dependências, que é essa daqui, copiar ela do arquivo que eu vou disponibilizar para vocês, lá na descrição, não esqueçam disso, e colar aqui então no nosso prompt de comando. Notem que a partir do install aqui, cada um desses nomezinhos é um pacote que o Samba 4 depende para que ele funcione corretamente. Tá? E essa contrabarra é uma quebra de linha, ou seja, tudo isso aqui é uma linha só, quebrada, né, para que a gente possa ter uma visualização melhor de todo o comando. Então aqui a gente vai teclar o Enter e ele vai começar então a exibir uma lista aí de pacotes que vai dar em torno aí de 363 megas adicionais no nosso disco depois de instalado. E a gente pode então teclar o Enter para começar a fazer o download desses pacotes e posteriormente a instalação. Isso vai depender um pouco da internet de vocês. Quanto mais rápida a internet de vocês, mais rápida vai ser essa instalação, né? Então aqui ele já baixou 159 MB, agora ele vai começar a fazer o desempacotamento, né? Extrair todos esses pacotes para começar a fazer a instalação. O que vai acontecer durante a instalação? Durante a instalação vai aparecer algumas janelas aqui, como essa que está aparecendo agora, que é para a gente confirmar, por exemplo, aqui perguntando qual é o nosso domínio, né? Ele já vai puxar a partir da máquina, empresax.com.br, mas não se preocupem com essas configurações, que a gente vai deixar tudo default. Por quê? Porque a gente vai fazer essas configurações novamente quando a gente for configurar o Samba. Então é só dar um Enter aqui, ele vai perguntar qual é o servidor Kerberos, é só dar um OK também, vai perguntar qual é o servidor administrativo do Kerberos, OK também, lembrando que o Kerberos é um protocolo de autenticação que o Samba utiliza para que as máquinas, quando entrem no domínio, quando é feita a autenticação do usuário lá na ponta, numa sessão de trabalho, ele utiliza então para essa autenticação o protocolo Kerberos que vai estar rodando aqui no servidor. E o Kerberos vai pegar as informações de usuário e de senha dentro do AD, né, que é o Active Directory, que também vai estar rodando aqui no OpenLDAP, que já vem integrado aí no Samba 4. Notem que é bastante complexo, por isso essa questão de muitas dependências e também essa questão que no momento que a gente compilar e instalar, ele vai ser bastante demorado, porque realmente é um serviço bastante complexo, né, pela quantidade aí de possibilidades que a gente tem com o Samba 4. Então aqui já está acabando a instalação, né, a barra de progresso ali já está em 98%, e no momento que acabar essa instalação, a gente vai fazer então a configuração do arquivo fstab. Por que a configuração do arquivo fstab? Porque naquela partição onde a gente vai configurar o servidor de arquivos, é necessário a gente habilitar o controle de acesso estendido, que são as ACLs. Então, para que o
Linux consiga compartilhar esses arquivos e pastas com o Windows, é necessário ter um controle especial de acesso, não apenas com aquele controle de acesso padrão que a gente utiliza com o chmod, mas um padrão de acesso com esse pacote chamado ACL, que é um pacote que a gente instalou naquela lista ali. Se vocês voltarem aqui, ó, é o ACL e a TTR. Esses dois pacotes aqui dizem respeito então a essa questão de acesso estendido às pastas e arquivos que vão ser compartilhados. Então, para isso, a gente vai editar com o vim o arquivo /etc/fstab, e dentro do arquivo fstab a gente vai ter que habilitar isso na partição onde a gente vai fazer o compartilhamento desses arquivos. Aqui a gente não criou uma partição, o ideal seria a gente criar uma partição somente para compartilhar, mas como é um laboratório de teste, a gente vai habilitar isso dentro do /home da máquina. Tá? Então, quando a gente for criar as pastas de compartilhamento, a gente vai ter que criar nessa /home, que é onde a gente então habilitou as ACLs então, para que possa ser compartilhado com o Windows. Aqui então o que a gente vai colocar? A gente vai colocar aqui uma vírgula, então TKUI aqui de inserção, então depois aqui do default, cuidem para vocês colocarem na /home, então aqui depois do defaults, vocês vão colocar uma vírgula, vão colocar o comando ACL, vão colocar o comando user_x_attr, vírgula, o barrier igual a 1. Então são esses três comandos que vocês vão precisar colocar aqui depois do default para vocês habilitarem então o controle de acesso estendido. Não tem problema aqui se vocês quiserem habilitar também na raiz, é só colocar aqui depois do remount RO os meus comandos, vírgula, ACL, vírgula, US, user, _x, attr, vírgula, barrier igual a 1. Tá? Mas não é necessário colocar nas duas, basta colocar na partição onde vai estar as pastas que vão ser compartilhadas com Windows no servidor de arquivos. Feito isso, ESC, x para gravar, a gente vai ter que remontar as partições, né, que a gente habilitou para que ela então surta efeito essa questão de suporte à lista de controle de acesso estendido. Então a gente vai executar o comando mount, -o, remount, barra, aplicamos na raiz e depois então na home também. Tem que ter cuidado para não ter nenhum erro dentro do arquivo fstab, porque qualquer comando desses aqui, se vocês escreverem errado, o que vai acontecer? Vai acontecer de quando reiniciar o sistema e não montar uma raiz, por exemplo, vocês perderem o acesso à raiz do sistema e ter que entrar em modo depois segurança, com um disco de recuperação para poder remover essa sujeira daqui. Mas, no momento que a gente executa aqui o mount -o remount, se tiver algum erro ali, provavelmente ele vai dar erro aqui no momento da execução desses dois comandos. Tá? Feito isso, a gente pode testar se foi habilitado ou não o controle de acesso estendido. A gente pode criar um arquivo. Como a gente habilitou na raiz, isso pode ser feito aqui dentro da home mesmo. Tá? PWD, a gente está dentro do /root, então a gente pode criar um touch. Só tem que prestar atenção aqui que se vocês habilitaram somente na home, esse teste tem que ser feito lá dentro do /home. Tá? Aqui a gente vai testar então na raiz, porque a gente habilitou nos dois, né? Touch, teste, criar aqui um arquivo chamado teste.txt, e nesse arquivo aí a gente vai executar o comando set fattr, que é o comando para esses atributos estendidos, -n, user.teste, -v, teste, espaço, nome do arquivo, que é o teste.txt. Não deu nenhum erro, quer dizer que ele aplicou então corretamente. Então a gente vai executar agora o set fattr, -n, security,
ponto teste menos v teste2 teste.txt. Também não teve erro, ele habilitou aí tanto a questão de usuário quanto de segurança. E a gente agora pode dar um get fttr -d teste.txt para verificar se ele aplicou ali tranquilo user test no arquivo teste. E podemos também dar um get -n security.teste -d e o nome do arquivo teste.txt. Retornou também a security test ali, teste2. Então, está funcionando corretamente. Se retornou para vocês aqui esses retornos aqui no prompt de comando, é porque está tudo ok. A partir de agora, então, a gente pode fazer o download do Samba 4 da versão mais atual. Para isso, a gente vai entrar no diretório /usr/src com o comando cd. E com o comando wget, a gente vai fazer o download da versão mais atual do Samba. Então, o endereço é https://download.samba.org/pub público samba/latest.tar.gz. Lembrando que sempre que a gente colocar aqui o latest, a gente já vai automaticamente puxar a versão mais atual do Samba lá do repositório pub Samba. Então não precisa a gente colocar a versão que a gente quer fazer o download, exceto se a gente quiser fazer o download de uma versão específica, né? Mas se a gente quiser pegar a última versão, então vai colocar aqui o samba latest.tar.gz. Feito isso, vamos executar o enter aqui. Ele já vai começar a fazer o download do arquivo. Então aqui vai depender da conexão, da velocidade de conexão de vocês. Feito isso, executar o ls. Ali está o arquivo samba-latest.tar.gz. E a gente vai desempacotar então com o comando tar xvf e o nome do pacote samba-latest.tar.gz. Executar o enter aqui. Então a versão mais atual é 4.11.5, essa versão foi a que a gente baixou. ls, está aqui então desempacotado, samba-4.11.5. A gente vai entrar nesse diretório com o comando cd, samba 4.11.5. Feito isso, a gente vai começar a parte de compilação e instalação do Samba 4. O primeiro comando que a gente vai executar é o _configure. O _configure ele é um comando que vai varrer o sistema verificando se há ou não necessidade de alguma dependência. Ou seja, se ele der erro num _configure, não adianta a gente tentar compilar, porque ele não vai compilar, porque ele não vai criar um arquivo chamado makefile, que é o que o comando make utiliza para fazer a compilação. Então, esse é um pré-requisito para que a gente possa fazer a compilação, que é o comando _configure, ele é um script. O _, é para executar esse script. E aqui a gente já vai colocar a opção "enable", "debug", para habilitar as questões de debug, e também um "enable", "self-test", e ainda um "with", que é com o systemd, lembrando que o Debian 10 ele utiliza o systemd como ambiente de usuário, que é o init do sistema. Feito isso, a gente pode então executar um enter e ele vai começar a fazer essa varredura no sistema em busca das dependências. Isso aqui ele vai demorar um pouco, então eu vou deixar ele rodando aqui e a gente já retorna o vídeo com a parte de compilação. Feitos os testes com o script configure, o que é importante? É que aqui no final apareça que foi realizado o teste com sucesso, tá? Que terminou com sucesso. Se não aparecer nenhum erro aqui no final, é que está tudo ok. Todas as dependências que são críticas para que o Samba funcione corretamente, elas foram encontradas e ele vai então conseguir se instalar. Feita essa parte da configuração,
A gente vai então agora para compilação. Para compilar, o comando é o make. E aqui é a parte que vai demorar mais. Tá? Então vai demorar em torno de entre 10 e 20 minutos, dependendo aí do processador e da memória da máquina virtual. Então a gente vai executar o make e ele vai começar a compilação. Então aqui a gente para o vídeo novamente e eu retorno após ele compilar. Terminada então a parte de compilação, foram 4.262 etapas de 4.262. Aqui na minha máquina durou 18 minutos e 45 segundos. A gente pode então fazer a instalação propriamente dita do Samba. Para isso o comando vai ser o make install. Então a gente só vai conseguir fazer a instalação se essa etapa de compilação também foi terminada com sucesso. Então agora o make install vai ser um pouco mais rápido que o make, mas mesmo assim ele ainda vai levar um tempinho aí para que a gente possa terminar a instalação do Samba propriamente dita. Então eu vou executar aqui o Enter, ele vai começar a fazer a instalação e retorno o vídeo novamente após a instalação do Samba 4. Finalizada a instalação, se tudo correu bem, deve ter aparecido para vocês aí que a instalação terminou com sucesso. Aqui na minha máquina foram mais 4 minutos e 47 segundos para que fosse feita a instalação propriamente dita. Então, entre as 3 etapas, a primeira que foi o configure, que foi o script, que fez a varredura em busca das dependências, mais o make, que foi para compilação, e o make install, que foi para instalação, durou em torno de 25 a 30 minutos aí, em média, para que a gente fizesse toda a instalação do Samba 4. Então encerramos aqui essa primeira parte da videoaula 11. Na segunda parte nós vamos executar as configurações básicas para que possamos inserir as estações de trabalho no domínio. Lembrando que vão ser várias videoaulas aí sobre o Samba 4, então fiquem ligados no canal. Qualquer dúvida deixem nos comentários ou entrem no grupo do Facebook que está na descrição. Lá tem outros membros que podem ajudá-los. Obrigado por ter assistido a videoaula e se você gostou deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as próximas videoaulas. Abraços e até o próximo.